oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, mais uma vez, programa Opinião, ao vivo, na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Bom demais estar de volta aqui, ter você em nossa companhia e estar à sua companhia. E, obviamente, numa sexta-feira, a gente, como sempre faz, não é? Sempre continuando com a informação diretamente da fonte. Nós convidamos a Luciana Zamproni, advogada Luciana Zamproni, já veio muitas vezes aqui, ela já veio como secretária de um monte de coisa, quando era, inclusive, da gestão anterior municipal aqui, né, secretária da Mulher, e agora ela vem por uma outra razão que nós a convidamos, porque tem um evento que vai acontecer aí sobre inteligência artificial. Semana que vem, acho que segunda-feira começa, em parceria com a Prime, Alpha Prime, que é uma faculdade importante. Nós vamos trazer aqui, transformar essa entrevista, tentar transformar essa entrevista aqui com a Lu, em algo que você, palatável, que você possa, porque tem muito juridiquês no geral, né? Mas a gente quer fazer dessa entrevista algo que você possa absorver com maior facilidade, porque está no dia a dia. Aqui, por exemplo, nesse celular, toda hora eu recebo alguém, todo dia eu recebi aqui Lorenberg falando comigo aqui, aí fui descobrir, não era Lorenberg, era inteligência artificial. Eu estou brincando, que isso não aconteceu, mas recebi outras coisas mais assim. Aí eu tive dúvida se era verdade ou se não era. A tal da fake news está em tudo hoje. Com o advento da inteligência artificial, está mais ainda. E aí isso é para o bem e para o mal. Para o mal é porque os golpes estão aí, cair quem quer, não é? E preocupado com isso, surgiu essa ideia de um evento com essa pegada aí da inteligência artificial, e a gente vai aproveitar com a nossa gloriosa. Eu fico feliz quando eu vejo ela aqui, porque ela sempre suscita boas entrevistas, a nossa querida Lu. A Luciana Zamproni, então, é o Direito, Democracia e Inteligência Artificial, Desafios, Perspectivas para o Futuro. Fique bem atento que está, interessantíssimo o programa de hoje. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, verdade, razão maior. Lorenberg, você imaginou já a gente um dia, não poder, algum de nós, você ou eu, se a gente não tiver condições de vir, aí ter alguém aqui no lugar aqui e não sermos nós, quer dizer, eu não acho que está muito difícil chegar nesse tempo não, viu? Outro dia eu tive por força maior que me ausentar do programa, assim, né? Se já tivesse se a gente já tivesse nesse patamar aí poderia ter alguém aqui com a minha voz, com a minha fisionomia, minha feição, sei lá, me substituindo. E o mundo está tão doido que daqui a pouco a gente vai ter isso, né? Não, eu nunca imaginei isso e jamais imaginarei. Porque o ser humano é imprescindível, amigos. É muito melhor esse contato do que o contato com a máquina. Não, o que é melhor eu sei, Lorenberg. Estou dizendo assim que está avançado de um jeito tão grande que você... Eu não falo a pessoa propriamente, a personificação do Paulo Coelho. Não, eu nunca imaginei... Mas um jornal, um telejornal com pessoas que você... Nunca imaginei. Se eu tivesse um telejornal, eu não assistiria. Ah, bom. Você nunca absorveria, né? Mas não. Que é possível, é. É possível. Eu vejo hoje... assistiria. Não assistiria, né? Não. Até porque o ser humano é insubstituível, né? O imponderável, aquilo que o imprevisto, que o jornalismo é isso, é imprevisto, né? De repente você tem que dar uma contextualizada, você tem que recorrer a algo que não seja uma máquina e contextualizar e tudo mais. Mas a entrevista não é com você, é com ela, porque eu vou conversar aqui com Luciana Zamproni. Muito bom tê-la aqui, doutora Luciana. E esse evento aí com a Alpha Prime que vai acontecer aí, essas situações que eu coloco aqui, evidentemente, são só uns lampejozinhos que eu coloco, mas isso está cada vez mais impregnado na vida das pessoas como um todo. E não são as pessoas, todas as pessoas hoje, especialmente aquelas que têm um aparelho, um dispositivo, um celular, elas
e que acessam a internet, elas estão sujeitas a receber isso, né? A esse tipo de abordagem, de invasão até às vezes. Eu queria que você desse já nessa sua apresentação inicial e explicar o mote do evento, enfim, por que vocês chegaram a esse contexto. Vamos realizar um evento com essa pegada aqui, porque nós precisamos levar mais luz às pessoas. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma honra estar aqui nessa bancada novamente e trazer um tema importante. Igual o professor Lorenberg falou, eu também não quero pensar de estar alguém aqui, e nós temos passado isso quanto advogados no escritório, primeiro no WhatsApp, de passar um dia inteiro recebendo mensagem de cliente, você está trabalhando, e usando a nossa imagem, foto que está no dia a dia nosso. E principalmente pessoas idosas, clientes idosos passarem por isso. E aí ontem, antes de vir para o programa, eu tenho a notícia pela advocacia que estão usando agora a inteligência artificial com a nossa voz. Piorando um pouquinho mais. Então eu também, Paulo, quero pensar que nós somos insubstituíveis. Na verdade, eu estou coordenadora do curso de Direito da Faculdade Alpha Prime, aqui em Cuiabá. Iniciamos no modelo Boutique desde fevereiro. E no início das aulas esse ano, desse semestre, eu falei assim para o nosso diretor e conversando com a parte pedagógica, por que não falar da inteligência artificial? Porque muitas vezes, hoje o que a gente percebe, é um formato que as pessoas levam para a inteligência artificial do não contato. Vive um mundo, na rede social hoje a gente já percebe que cada dia mais nós temos problemas com crianças, nós estamos vendo com jovens, e agora um pouquinho pior, que estão deixando os livros, o contato, para estar tudo sendo feito pela inteligência artificial. E muitas vezes, até um adolescente, uma criança com um celular, ele vai nessas redes de inteligência, nos japs da vida, e ele está passando mal e ele vai procurar remédio ali, ele responde, e ali vira um vício muitas vezes também. Então, esse evento que ocorre na segunda-feira, dia 1º/9, onde a gente vai trazer palestrante, tendo direito como princípio, até mesmo para esses novos estudantes que estão entrando na faculdade, para entender que ele é uma ferramenta como um livro, que você pode agregar, ter conteúdos, muitas vezes até na medicina, ser utilizado para estudo, para pesquisas, mas sempre tem que ter o ser humano. O ser humano tem que dar o comando para o que ele quer. Se a gente pegar na parte de inteligência, pôr um conteúdo e aceitar o que está ali, nós estamos deixando de sermos nós em pensar, em agir, e deixando que o outro seja a gente. Então, eu acredito que esse tema ele vem de suma importância, será uma mesa redonda com alguns palestrantes, a deputada estadual Janaína Riva, temos o professor Pedro Taques, doutor Eduardo Manzeb, doutor Leandro, e vamos ter o moderador, para a gente entender aquele estudante, o que ele pensa mesmo da democracia, da inteligência. Nós temos legislações, nós estamos falando do Código Civil, das alterações. Será que nós temos limites hoje para a inteligência artificial? A maioria dos advogados tem sofrido com golpe. E você falou, idoso é um problema grave. Você já passou por golpe, assim, lá no escritório, você ou algum colega seu, ou por tentativa de golpe, assim, que Vários, semanalmente. É mesmo? Que entram no nosso processo. Você falou a questão da voz aí, mas tem outras situações também, né? Tem situações, qual é as situações hoje que os advogados passam? Os processos que não estão em sigilo são públicos, existe a ferramenta do PJE no estado de Mato Grosso, eles entram em terceiro no processo, eles tiram sua petição inicial, a procuração, os seus documentos, pega o telefone, porque exigiram que a gente colocasse o telefone nas procurações do cliente, entra em contato com o cliente, pega na rede social uma foto sua, até mesmo do seu WhatsApp, Deus do céu. E manda certinho. E que eles mandam assim, ó, você tem para receber esse valor. Se a pessoa falar, não entrar em contato, eles vão falar que você tem que pagar um valor para receber de imposto de renda. E isso acontece. Isso tem acontecido. E tem pessoas, muitas vezes, que elas não têm um entendimento jurídico do que está acontecendo. Ele olha a foto. Ele nem, no dia a dia corrido, o que a gente percebe, a pessoa não para pensar o que está acontecendo. Ela nem ouve, né?
Muitas vezes a gente está ouvindo falar de golpe, como sempre do presídio ligava, e aí também é um prejuízo também dentro dos presídios a inteligência artificial, de ligar para a família e falar, eu estou com o seu filho. E as pessoas entrarem numa rotina de que ela não tem a percepção, e a gente tem golpes muito. Mas tem um lado bom da ferramenta, com certeza. No tempo das pessoas, numa viagem que você vai fazer, você quer conhecer aquela cidade, você busca os bons restaurantes, você busca hotel, na advocacia também, você tem a ferramenta como correções diárias, você tem estagiários, eles fazem as peças, você vai usar a ferramenta para fazer as correções da língua portuguesa, da norma culta. Então, você tem a ferramenta dos dois lados. Infelizmente, nós, enquanto ser humano, temos que entender para que ela serve e qual a finalidade e também tomar muito cuidado para não virar uma coisa robótica no dia a dia nosso, o que nós já estamos acontecendo, Paulo. Professor. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Obrigada. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui, sempre nós tivemos, e eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo, nós tivemos boas e grandes conversas. E ajuda a todos nós. Eu estava falando e eu estava imaginando o seguinte tripé: democracia, inteligência artificial e, no meio, que você falou agora há pouco a respeito dos adolescentes, livros. Eles abrindo mão de folhear o livro e ir para a inteligência artificial. Há uma maquininha que você pede, ela já faz o texto, já deixa o texto pronto. E aí, uma pergunta, um pedido, na verdade, para uma reflexão. Onde fica a democracia aí? Porque a democracia só existe com o ser humano. Sem ele, não existe. Quando eu abro mão do meu papel como ser humano, substituído por uma máquina, onde fica a democracia? Olha, professor, é um questionamento muito importante que diariamente eu falo que a democracia, na escrita, na fala, na concepção de democracia, nós, enquanto ser humano e inteligência artificial, nós não compreendemos. Porque a inteligência é uma ferramenta que ela vem para contribuir. É igual você disse, eu, enquanto cidadão, democraticamente, tenho essa ferramenta para ser utilizada. Mas será que eu vou ser um democrata, como diz na palavra, de questionamento? Será eu mesma? Porque eu posso dar argumento para a ferramenta no que eu penso, no que eu ajo. Mas eu também posso jogar só para um trabalho de casa, jogar o que o professor pediu, ela dá a resposta, eu aceitar aquilo. Então, nós, seres humanos, enquanto democraticamente temos a ferramenta, no meu ponto de vista, nós temos que pensar que nós temos que agir, que aquilo somente é uma ferramenta de oportunidade, de estudo, de acrescentar o nosso tempo, mas eu, Luciana, é igual você falou, eu sou Luciana, eu sou insubstituível, eu pego os meus livros para estudar, eu utilizo a ferramenta sim no meu contexto da advocacia, mas eu não quero ser substituída aqui nessa bancada se eu não pudesse estar aqui. Eu quero ter o direito. Enquanto nós não entendermos que nós temos o direito, democraticamente, de sermos nós e deixar que a máquina, que nós que estamos muitas vezes deixando a máquina, porque por um comodismo, pela rapidez do tempo, pelo que ela pode me entregar mais rápido, mas eu posso utilizá-la sim, porque ela está ali para ser utilizada, mas eu, Luciana, ela vai entender o que eu estou pedindo, ou uma correção na língua portuguesa. Mas eu acredito que nós temos que voltar, sim, a falar dos livros, para que a gente possa usar a ferramenta somente como uma complementação do meu dia a dia no tempo. Nós, porém, contudo, nós somos aqueles que as criamos, né? As máquinas, nós criamos as máquinas. E as máquinas estão nos colocando no bolso já, estão nos engolindo. Nós colocamos, né, o que nós queremos com a ferramenta, é isso. Exemplo, eu vou fomentando. Exemplo, aqui, debaixo das nossas fuças, você vai no supermercado,
dos melhores que há no município, por exemplo, você compra sozinho, você não precisa da outra pessoa. Você passa ali, vai lá, escolhe, passa o cartão, vai embora, não conversa com ninguém. Além do que está afastando, tornando as pessoas mais frias, né? Não tem contato humano, está perdendo o contato humano. Tem uma outra consequência que é negativa, está ocupando o lugar do ser humano no laboral, do ponto de vista laboral. Mas nós não estamos deixando ocupar? É isso que eu estou te falando, né? Será que nós, igual eu falo no ensino, que a educação a gente tem dentro de casa, os princípios, os conceitos que nós aprendemos com os nossos pais e ao longo dos anos, talvez, eu sempre falava no direito de família e falo também como ex-secretária da mulher, que às vezes naquela concepção daquele momento eu aprendia que minha mãe aprendeu com meus avós. E muitas vezes eu tive crenças extremamente limitantes, como a gente sempre falou da cultura machista, de muitas composições, que ao longo do tempo eu quis fazer mudanças. Eu fui buscar aquela mudança, fui entender que aquilo era limitante para a minha vida. Só que será que as pessoas também estão fazendo essas mudanças? A gente verifica a quantidade, muitas vezes, em própria Cuiabá, na própria faculdade, de buscar pessoas para determinado cargo e não encontrar. Ou o ensino mesmo, dando a oportunidade do ensino, o livro, a biblioteca, e as pessoas, infelizmente, o tempo que ela tem do contato de conversas não tem. Então, será que nós não estamos deixando essas máquinas ocupar o nosso lugar? Porque nós temos como ocupar nossos lugares. Nós podemos, devemos. Enquanto nós não se posicionarmos, enquanto cidadão, que aquele espaço que nós estamos, igual você falou do mercado. Hoje eu fui almoçar aqui no Comper, eu passei numa maquininha para pagar o restaurante. Você vai nos bancos, já não existe. Mas será que não existe porque nós também estamos falhando no sentido de que nós podemos e devemos ter o ensino, ter os livros, buscar nossos espaços? São perguntas que você vai tentar dirimir, porque elas vão no mínimo, te instigar. Lá no dia 1º, segunda-feira, esse grande evento que vai acontecer aqui em Cuiabá, essas perguntas, e você fará as suas, e certeza que ao final você vai chegar a pelo menos um encaminhamento. Uma reflexão, assim, como diz o professor. Vamos refletir sobre as coisas da vida, não é? Afinal de contas, ela está nos engolindo, nós estamos criando algo que vai nos dominar. Na verdade, já está nos dominando, né? Para a verdade, tem coisas aí que a gente tem que ter muito esforço para tentar se desvencilhar delas. De tudo, está invadindo, né? E com isso podem estar aumentando as mazelas sociais, porque isso causa desemprego, o homem, o ser humano, esse que o Lorenberg diz que é insubstituível, está ficando substituível. No campo nem se fala, você não consegue trabalhar no campo se não tiver conhecimento de operacionalizar aquelas enormes máquinas lá que colhem, parece uma NASA, assim. Então, assim, está tudo louco hoje, está tudo... Você não precisa de mais de ir ao banco, muitas vezes. Você faz tudo por aqui, ó. Aí, se o cara tem dúvida, se o banco, ou se o sistema estiver com dúvida, será que é você mesmo? Tira uma foto aí. Aí você vai lá, tira uma foto, e lá tem tudo certinho, você vai ter que fazer... Quando bate, o sistema lá é muito preciso, é você mesmo. Então, você não precisa nem de ir lá mais, né? Dinheiro em espécie já está, não é? Já não é a coisa mais imprescindível. E, enfim, como é que vai? Daqui a pouco, isso vai, na minha opinião também, vai esfriando as pessoas, vai tornando as pessoas mais distantes, não é? E tem um lado bom, por exemplo, quando eu quero falar com a minha mãe, quando eu não tenho tempo de ir lá, não é? Eu ligo a câmera aqui, ligo para ela, a gente se fala, eu a vejo como é que está o semblante dela, se ela está bem, se não está, idem, né? Vice-versa. Bom, isso é bom porque acaba resolvendo algo, mas será que isso não vai me acostumar, Lorenberg, depois poxa, eu vejo lá na minha mãe, eu vou ligar para ela, eu vou ver como é que ela está e tal, mas isso substitui aquele abraço, aquele beijo no cangote dela que ela não gosta, que beija na nuca dela, será que isso vai substituir? Não vai.
E aí eu concordo com o Lorenberg que isso é insubstituível, tem muitas coisas que são... Só que assim, estão achando formas de tentar atalhar, encurtar o caminho, né? Vamos continuar falando sobre isso? Vamos, sim senhor, com a senhora doutora Luciana Zamproni. A gente vai voltar daqui a pouco, mas eu quero antes dar um recado para você, sabe? Amanhã, não esquece, amanhã, marque bem essa data. Vem aí mais uma edição do Viva Seu Bairro. É isso aí, o projeto Viva o Seu Bairro estará lá nesse sábado, dia 30, no Novo Paraíso 2, aqui em Cuiabá. O evento será lá no mini estádio do bairro a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos, por ordem de chegada, viu? A criançada pode brincar à vontade lá na Arena Kids de graça. E a noite cultural traz o som do Lucianinho dos teclados, a banda Os Maninhos, também capoeira VIP, DJ Roberto, também a recreação infantil com a turma da Tia Mari e também a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E aí, moradores dos bairros Novo Paraíso 1, Jardim Florianópolis, Jardim União, Terra Prometida, aonde mais? O pessoal do Ouro Fino, também aqui do Centro-América, são todos nossos convidados, viu? E não esqueça de preencher seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total de R$4.000. Viva o seu bairro, mais serviços, participação e cidadania. Amanhã, marque bem, não vai esquecer não, amanhã, depois das 3 da tarde, pode dar um pulinho lá, que vai dar toda a turma, tudo isso aqui, ó, e muito mais. E à noite o bicho pega lá, né? Porque nós vamos ter várias atrações lá para a gente curtir música e por aí vai. Opinião dá um tempo e volta já já. Muito bem, aí estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião nessa sexta-feira maravilhosa. A gente está aqui hoje também recebendo a maravilhosa advogada Luciana Zamproni. Está à frente aí de um grande evento que vai acontecer dia 1º. Eu vou até ser mais exato para você aqui, uma aula magna que vai ser no dia 1º, né? Que eu te falei, que é segunda-feira. E então 25.2, é isso mesmo? Aula... Não, pode colocar aí, que eu não estou enxergando direito aqui. Aí. Fala pra gente, Luciana. Ali. Na verdade, o aula 25.2 é 2025, o segundo semestre. Ah, por isso que está 25.2. Isso. Né? Então, explica pra gente. Aí temos o Pedro Tax ali como glorioso, um dos palestrantes. E essas pessoas que estão aí, eu só conheço a Janaína Riva, que está entre eles. Na verdade, nós temos o professor doutor Fabiano Fernando, ele é servidor do Judiciário, Tribunal de Justiça, faz parte da faculdade como professor. E nós temos o doutor Eduardo Manzeb, doutor Leandro, são 3 advogados. E trouxemos também um constitucionalista para falar conosco da democracia. E, obviamente, nós precisaremos ter uma mulher. Uma mulher que tem falado muito e sabe também o quanto sofre muitas vezes com a inteligência artificial, com fake news. E eu quero parabenizar todos os alunos, aproveitando a oportunidade, e dizer para eles parabéns por iniciar esse curso que enche meus olhos de alegria, advocacia. E principalmente muitos dele, Paulo, professor, vêm de cidades vizinhas à noite. Então, quando o coração enche de alegria, quando o Tiago, o proprietário, e o Eric me convidaram para vir para a faculdade, ele disse, olha, nós queremos o direito ao ensino noturno, para que a gente dê oportunidade para aquelas pessoas que sempre sonharam num curso superior, que sempre sonharam em fazer advocacia e não tiveram oportunidade pelo trabalho. E 90% dos nossos alunos são nesse perfil, que trabalham durante o dia, muitos tiveram um sonho no passado, não conseguiram terminar. Eu tenho um casal que muito me orgulha, a esposa e o marido, Dona Vera e seu Ayrton, ele tem os seus 70 e poucos anos e acompanha os dois em sala de aula, dá um show em leitura, ele lê muito livro, aí ele pega a professora
no dia você fala, meu Deus, ainda precisamos estudar um pouco mais. Então, é um evento importante para o segundo semestre, é ter esse contato. Nós queremos ter o contato, desde o primeiro, segundo semestre, que nós temos turma de transferência, ter o contato com advogados, com político, com professor constitucionalista, para entender que as ferramentas não vão substituir o ser humano, e assim eu espero, como diz o professor, mas que a gente tenha o cuidado de utilizá-la a nosso favor. Então, é um evento extremamente importante, foi aberto para muitas universidades, temos mais de 120 inscritos. Hoje à tarde eu passei pela faculdade para ver o local, para a gente organizar e receber a todos ali na Comandante Costa 228. E a inscrição é gratuita? A inscrição é gratuita. E nós vamos ter certificado também para os estudantes que estiverem lá. A gente recebeu muitas outras faculdades e vai ser um grande debate, vai ser uma mesa como essa, onde eles vão ter a oportunidade de não só ouvir, porque a gente também tem que dar oportunidade para eles falarem o que sente nesse mundo atual. Eu devo parabenizar aqui a Alpha Prime por conta dessa iniciativa que é de também responsabilidade social. Muitas pessoas, muitas e não são poucas não, gostariam muito de ter essa oportunidade devido à carga de trabalho, devido à idade, tem que cuidar de filho, de neto e tudo mais. Aí quando encontram uma oportunidade naquele expediente no qual essa pessoa, poderá fazer aquilo que sempre quis, dar sequência ao conhecimento, agregar valor ao conhecimento. Aí tem algo que pode vir a calhar nesse mesmo espaço de tempo, preenchendo, aí vai ser uma maravilha, né? Acho que poderia até ser copiado pelo poder público, de ofertar em larga escala, porque são muitas pessoas que precisam disso, né? E aí vem uma faculdade privada, Alpha Prime, e traz essa proposta aí, por isso que está tendo muita adesão, as pessoas estão procurando, né? Mirem-se no exemplo que está sendo colocado aí. Eu falo esse recado aí para o pessoal, para os demais aí, não é? Até o poder público também, porque tem muita gente que gostaria de fazê-lo e só faria em situações como essa, não é? Lorenberg. Eu vou fazer... Se eu estiver errado, vai me corrigindo sempre. O evento será na segunda-feira próxima, só numa noite. E são 4 participantes. E já temos, a escola tem 120 inscritos. Então, significa que será uma mesa redonda, com 15 minutos cada um, 20 minutos. 20 cada minutos um, e o moderador, que é o professor Fabiano. Vão ser 4 palestrantes na segunda-feira, com o moderador Fabiano. Ele vai abrir para 20 minutos no tema, para cada um deles falarem, depois a gente vai abrir a oportunidade do diálogo com toda a plateia. Mas a plateia participa depois do debate entre eles ou durante? Nós vamos, eu vou estar no cerimonial, por sinal, até para poder dar oportunidade mesmo para que esses alunos possam exprimir suas opiniões. E a gente vai deixar 2 falarem 20 minutos, o moderador entra para dar oportunidade para a plateia e a gente também deixa os outros 2 falarem. Mas no decorrer eu quero que possa ter mesmo esse debate. Eu até falei com a equipe hoje, né, que está montando o evento, o diretor Joilson manda um abraço, o Tiago e o Eric, que são os proprietários, o professor Rodolfo, é um jornalista, que veio para a equipe agora de João Pessoa, está 1 ano em Cuiabá, veio para nos contribuir com as pós-graduações que a gente também está montando. E lá na oportunidade eu quero deixar papel, porque muita gente tem vergonha de falar. Então, a nossa equipe vai estar preparada para entregar aqueles papéis para as pessoas no decorrer das falas, para elas escreverem a pergunta, para a gente também oportunizar. A gente se surpreendeu com a quantidade de inscritos e depois do programa eu falei, você se prepare, porque eu vou para o programa Opinião, eu joguei em todos os grupos da turma, dos alunos, falei, depois você se prepare para dobrar a quantidade. Eu até tinha feito o convite para o Paulo, para vocês estarem presentes palestrando para a gente, não vai faltar oportunidade, mas vocês estariam na bancada. Então foi o primeiro evento da faculdade, professor. Ela vem no conceito da faculdade de Direito, a Alpha Prime é de Direito, aprovada pelo MEC,
em 2021, iniciamos, já estamos com turma de primeiro e segundo e algumas transferências, mas estamos crescendo e dando oportunidade de trazer a faculdade de psicologia dentro dela e outras, para que os municípios próximos, que não tenha, como foi Poconé, como foi Livramento, como foi Santo Antônio, onde as pessoas querem fazer. E a gente fica muito feliz de ter uma sala de aula de diversidade de pessoas, mas dando a oportunidade. E a gente quer, o diferencial que a gente quer começar desde o primeiro semestre. Eu tive aula com o professor lá na Unica alguns anos atrás, eu e meu esposo, e eu encontrei o meu ex-coordenador Schomer, que manda um abraço, pela excelência do trabalho do Schomer, também encontrei ele, e a gente estava batendo um papo, de começar desde o primeiro ano. Começar desde o primeiro ano, mostrar a realidade do nosso país e que eu falo sempre para eles, gente, busquem esse livro, dando dica de livros mesmo, de oportunidade, de buscarem comprar, de estarem ali folheando. E eu acho que é um momento, não é da rede, não é do computador, você está sentado no seu silêncio e você nesse mapa mental compreender aquela fala, porque aquele escritor, ele deu o tempo dele para estar naquelas palavras, né? Luciana Zamproni, eu vou puxar um assunto muito factual para lhe fazer uma pergunta sobre justamente esse tema que será com ênfase levantado na segunda-feira. O Congresso Nacional hoje, com a posição do Senado, aprovou e vai agora à sanção do presidente da República esse projeto chamado, denominado de adultização, que na verdade é o que já existia. As leis que já existem. É aquilo que já existe, é nesse ponto que eu gostaria de falar, né? Pedofilia. Aliás, no próprio ordenamento das nossas leis ali, no Código Penal, já tem tudo aquilo que está ali. No ECA. Mas, enfim, aprovou-se. Bom, se veio para agregar, que seja bem aproveitado, né? Mas eu quero puxar essa questão não só das crianças propriamente. Aliás, uma observação que eu faço, e é uma observação negativa, porque deste projeto não consta a TV, só está mirando a internet, não é? A gente considera o poder da internet, que está avassalador, mas a TV também adultiza, não é? Vamos colocar esse termo, você pega ali novela, nada contra as novelas propriamente, no contexto todo, essa é opinião minha, viu, gente? Mas você pega novela com coisas assim que, para os pais, não só conservadores, eu me considero conservador, mas eu considero razoável, no mínimo razoável, né? Para a gente é absurdo, né? Ver coisas assim que, até para o próprio horário. Mas enfim, eu quero puxar a questão das crianças e quero puxar como carona aquele assunto que você lidou nos últimos anos aí, que foi da relação de defesa das mulheres. A questão da inteligência artificial, ela está hoje, nesse contexto, ela mais ajuda do que prejudica? Eu falo em todos os sentidos, de golpe, de assédio, ou de programas proativos que somam muito. Hoje em dia, se você usar a tecnologia para o bem, você consegue muita coisa, né? Do ponto de vista da justiça, inclusive. Mas eu queria que uma avaliação sua, não vou estender muito mais do que eu já falei aqui, porque senão vai virar um fórum, mas eu queria que você dissesse aí sobre esse prisma, considerando as crianças, as mulheres vítimas de violência, que você conhece muito bem o tema, com propriedade, inclusive. Luciana dominou isso, tem tudo na palma da mão, tem uma lucidez a respeito, já mostrou quando veio aqui, inclusive, né? Mas eu queria que você dissesse, à luz desse evento, como que a gente pode estar abordando a questão das crianças e das mulheres sob o aspecto da inteligência artificial. Nossa, essa pergunta me deixa, ao mesmo momento, triste e feliz, que hoje na violência doméstica ela é uma ferramenta que vem ajudado o judiciário, a polícia, a inteligência, ela tem ajudado com as ferramentas, muitas vezes igual eu conheço empresas nas escolas, reconhecimento facial, de entender que a criança entrou na escola, que a criança saiu. A violência hoje, mais uma mulher em Cuiabá, em Mato Grosso, 37 no mês de agosto, terminando Lilás. Aonde nós estamos errando? Quem está errando? Não sei, eu não posso nem
nem fazer críticas. Mas nas crianças, o que me preocupa é que existe a legislação. Existe o direito penal de cárcere privado, de imagem daquela criança, do ECA. E por que precisa necessariamente sempre algo chamar o Congresso, para o Senado, os políticos, para nós, enquanto cidadão, quando vem alguém que tem milhões de seguidores e que simplesmente, até eu sou contra, já digo que sou contra, quando faz uma lei que coloca nome das pessoas, porque é aquela pessoa. Quantos já denunciaram? Pois é. Quantos já falaram sobre adultização? Quantos foram lá na polícia e denunciaram a situação? Então, quando fala assim, vai a lei tal, com nome tal, homenagem. Não, não é homenagem. A lei existe um número e um ano, e vamos ser sinceros. O Congresso, as pessoas só chamam a atenção quando tem aquele burburinho, que aí é a rede social. Mediático, né? Quando mais seguidores e mediático, a coisa funciona. Mas aí eu vou chamar a atenção dos pais. Aqui como professora, como advogada. Você tem que controlar a televisão da Netflix que está aberta na sua casa, os filmes que estão lá. Nós temos estatísticas psicológicas, isso eu estou falando de tecnicamente, de pesquisa que a gente faz trabalho voluntário, após as 18 horas, a tela para criança, a televisão para criança, ela não tem um sono, e nós estamos vendo vários diagnósticos ruins para crianças, porque era o momento de desacelerar a mente, e é o momento que todos estão acelerando. Dá 19, 20 horas, estão todo mundo ali no celular, ou estar na televisão também, que eu não vi na proposta, não vou dizer que eu li ela inteira, eu só ouvi e tentei entender essa situação que aconteceu depois de uma denúncia que vai para as televisões, mas isso está acontecendo diariamente. Cadê o poder público? Precisa de midiático? Então, mas os pais, eu vou falar de uma criança e eu vejo soletrando. Quando eu vejo domingo aquelas crianças todas no soletrando, eu falo, meu Deus, não consigo nem soletrar. E aí eu vejo uma criança que ela chama Alice, que ela tem a língua portuguesa, eu acho que todo mundo já ouviu dela, que tem 5 anos, já foi propaganda de alguns bancos do Brasil, e ela tem 5 anos, ela não tem celular, ela nunca assistiu televisão. Ela tem atividades diárias, ela está na escola 4 horas por dia, ela não mora no Brasil, mas é uma brasileira, e que você vê a língua portuguesa, você vê aquela criança brincando na infância. A gente naturaliza uma criança de 5, 6 anos numa festa, ou em qualquer lugar, numa música dançando. A gente sensualiza, muitas vezes está no lugar, e põe a criança com a mãozinha junto, que a gente verifica. Então, volto lá atrás, como o professor falou, vamos começar a ter contato familiar, momentos de mesa de jantar, sim, para saber o cada dia o dia, porque senão, infelizmente, os nossos jovens, eles já estão tirando o conceito dos livros, utilizam as redes sociais o tempo todo, e nós estamos perdendo. Nós, enquanto cidadão, estamos perdendo, e nós podemos sim, eu acredito nisso, que a gente pode fazer a mudança necessária quando a gente assiste um soletrano, quando a gente vê uma Alice da vida. Eu até citei ontem, falando de norma culta e coloquial, que não tem por que a gente ter o palavreado ou situações que a gente leva. Adulto tem que tomar cuidado, cabe a nós. Então, é uma lei que ela já existe, viu, Paulo? Ela só precisa, e aí a gente tem que buscar, ela só precisa ser cumprida quando a denúncia chega. Perfeito. Concordo plenamente com o que a gloriosa Luciana disse. Concordo que nunca se esmoreça, que nunca se amoleça, que nunca se substitua a ação familiar dos pais ali. Ali começa tudo ali e os pais precisam se atentar em relação a isso, né? Tem que começar ali, não deixar a interferência de fora, ditar a lei Felca, a lei não sei o quê, lei Mariana, não sei, sabe? Ô Lorenberg, ô Boca, como é que tá o tempo aí? Eu tenho que ir para onde agora? O Boca vai checar ali, quando ele me ouvir e usar... ok. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só.
bem, a gente retoma aqui para o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Eu estava olhando aqui no grupo do Zap do Opinião, tem um pessoal que estava mais cedo aqui, ó, quando eu comecei o programa, falando comigo aqui, pedindo para eu mandar o glorioso alô de sexta-feira, não é? Que eu me perdi. Aqui, achei. O Cleiton, do Pedra 90, está assistindo com a gente aqui o programa, diz que tem 2 filhas que são proibidas, no sentido, colocou entre aspas, né? De ficar assistindo na TV coisas que ele não acha adequado para a faixa etária, né? E internet ele fica de olho o tempo todo. Tá certo, viu, Cleito? Tem que ficar de olho mesmo, não é proibir assim, mas ficar de olho. Existem os mecanismos ali de você mexer, delimitar, né, a ação dos filhos e tudo mais. Netflix, não queria nem falar o nome da, mas é a mais conhecida, né? Também, se dá senha, aí a criança vai lá, assiste o que quiser. Não está certo também, né? Porque a gente pode, enquanto pais, a Neuza também está assistindo ao programa, obrigado, mandou uma fotinha minha aqui de cabeça baixa, mas eu estava lendo, né? Tudo bem, obrigado, querida, pelo carinho. Neuza está no Jardim Imperial aqui de Cuiabá. E a Sônia Vieira, que está assistindo ao programa lá no bairro Planalto. Professor Lorenberg, por favor. Eu vou retomar partes da resposta anterior e vou tocar num ponto que não está na programação, mas eu estou diante de uma ex-secretária da Mulher. E na sua fala, na resposta anterior, você disse o número de feminicídio, que é um número preocupante a todo mundo e a todos nós. E aí eu tenho uma frase que foi dita por você no site O Bom da Notícia, no dia 8 de abril de 2022. Dizia o seguinte, a respeito da violência contra a mulher e do número de feminicídio. Somente políticas públicas direcionadas à mulher e às suas famílias poderão minimizar a violência sistêmica de que ela é ainda alvo. Eu gostaria muito de ouvi-la um comentário a respeito disso de 2022. Nossa, professor, vocês estão vendo. Lê bastante, tem memória, foi buscar lá 3 anos atrás. Eu estive secretária da Mulher de Cuiabá, instituímos essa pasta, primeira pasta do estado de Mato Grosso, e passaram 5 anos, continua sendo somente a capital, tendo uma Secretaria Municipal da Mulher. Continuo dizendo, reiterando e clamando aqui, porque quando a gente acorda diariamente, e hoje não foi diferente, nós estamos no Agosto Lilás, que é o combate, onde todas as falas estão voltadas para a violência contra a mulher, quando hoje 37 mulheres mortas. E eu estou dizendo que tem muitas outras situações violentadas. E vou repetir. Se não tivermos orçamento aonde se possa chegar nos 142 municípios do estado de Mato Grosso, não vai adiantar estar instituída uma Secretaria Municipal da Mulher. Não vai adiantar judiciário, como ONGs, Alírios, aí Maria Fernanda, lá na Várzea Grande, como deputada Janaína, que tem repetido, vereadoras aqui em Cuiabá. Nós vamos continuar na mídia, como eu estou aqui, falando da violência. Existe legislação que deve ser cumprida. Existem leis firmes. Mas, infelizmente, o que acontece, professor, é hoje ela denunciar, chegar na delegacia, muitas vezes não tem qualificação, as pessoas que estão lá para atender uma mulher no seu afã da violência doméstica, e simplesmente ela sai de lá com uma medida protetiva, que é um papel, que para eles não está valendo nada, para esses homens, e acabam desistindo no decorrer. Desistem, porque elas não têm acolhimento, elas não têm apoio, elas muitas vezes não têm conhecimento. E a gente vê diariamente isso acontecendo. Para chegar em todos esses lugares com políticas públicas que atendam, sim,
aquela mulher psicologicamente, como nós instituímos no HMC, o Espaço de Acolhimento às Vítimas de Violência, que lá atendia não só socialmente, como emocionalmente, tem que estar no estado de Mato Grosso inteiro. Elas têm que ter a oportunidade, sim, de tratamentos para entender, quebrar aquele ciclo e entender que existe vida após aquela violência doméstica. Mas para isso, nós precisamos de orçamento. Não adianta, com todo respeito aqui, falar, igual foram abrir a CPI do feminicídio na Assembleia que eu assisti essa semana, não foi para investigar a morte, quem investiga é delegado. O inquérito é feito na delegacia. Quem denuncia é o Ministério Público, quem acolhe ou não a denúncia é o juiz. Agora, a CPI era para literalmente entender aonde está esse orçamento, se esse orçamento existe e se eles estão chegando nesses municípios. Porque o que nós estamos vendo é os municípios pequenos do estado do Mato Grosso morrendo diariamente. E não estão chegando as políticas públicas necessárias. Não vai chegar. Se enquanto tivermos orçamento que tem hoje, infelizmente, a luta vai ser diária, vai ser todas essas mulheres de várias ONGs, como o Até Quando, que eu faço parte, da Lírios, da Maria Fernanda, das deputadas clamando. Leis existem. Não precisa inventar mais nenhum nome de lei Maria Antônia, nem nada. As leis existem e tem N mulheres com nomes estampados aí nos jornais, mortas, que deixaram filho. Como que vai ser esses filhos depois? É isso que eu pergunto. Como vai ser esses filhos depois? Ô, Luciana, então precisa do orçamento. Do ponto de, já que falamos há pouco de legislações, né, e que eles às vezes estão inventando a roda, né, querem inventar a roda, que nem eu falei como opinião no bloco anterior de uma nova lei aí que para virar lei precisa da sanção do presidente da República. Mas em termos de ética na inteligência artificial, você acha que nós estamos hoje no Brasil contemplados suficientemente para encarar isso, para falar nós estamos seguros, ou precisa de aprimoramento no arcabouço das leis para que essas possam garantir a ética até de quem pratica a inteligência artificial? Você acha que nós precisamos avançar muito? Nós precisamos avançar nas legislações de redes sociais. Tanto que é o caso que foi denunciado pelo FELCA, eram 2 pessoas que estavam nas redes sociais publicando menores. E aonde estavam esses provedores? Só foram barrar quando a justiça tem um mandado? Eles não existem quando você coloca algo à proibição? Então, precisa sim ter indenizações altíssimas desses provedores, serem responsabilizados, porque eles ganham uma lucratividade em cima de qualquer publicação. A gente sabe disso monetariamente. E nós viemos ao longo desses anos tentando regulamentar, porque se dizia que era uma terra sem lei. Todo mundo podia pôr o que quisesse. Hoje em dia tem melhorado. Eu, como advogada, vejo que se uma pessoa vai lá denegrir, você é um jornalista, vai lá e passa do limite de uma opinião dele, obviamente cabe a uma indenização, sim. Mas está previsto já na... Já está previsto. Agora, regulamentar a inteligência artificial, a utilização da inteligência artificial, ainda nós temos um caminho. Por quê? Eu falo que hoje a segurança pública, ela utiliza a inteligência artificial. E ela consegue, através de reconhecimento faciais. Então, nós precisamos entender. E a gente só fala que as leis nascem quando as coisas acontecem. Acontece algo, a gente vira a roda. É como eu disse, a violência doméstica nós avançamos e muito, com mulheres no Senado, com mulheres na Câmara Federal, podendo contribuir com isso. E na inteligência nós precisamos falar de ética. E nisso nós temos visto no judiciário peças processuais de advogados com jurisprudência que não existe. Se deixar passar, se ele não tiver, vai passar coisas que, na verdade, para mim, não é moral nem ético. Então, são posições, no meu sentido, que ainda vai haver muita discussão. E, principalmente, a gente tem que pensar na questão ética da não substituição do trabalho, de nós, enquanto seres humanos, igual você falou de estar aqui. Eu acho que a gente tem que restringir determinadas situações. Mas eu vejo a ferramenta como um avanço, muitas vezes profissional, um avanço na tecnologia de segurança educacional. Existe, sim,
é o lado bom, e eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia, quando há necessidade, mas eu entendo que eu, Luciana, tenho a minha concepção, não é ela que manda o comando. Eu mando o comando do que eu penso, do que eu acho. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Ética na inteligência artificial, os reflexos, inclusive, do ponto de vista econômico e econômicos e sociais e muito mais, você vai ficar por dentro, a miúde, nesse evento que vai acontecer. Põe de novo o banner, por favor, aí, Bokovski, o banner do evento que vai acontecer na segunda-feira. Se o Boca puder colocar, por gentileza, aí, que eu pedi agora há pouco, ou então fala comigo no ponto para eu ficar por dentro do que está passando pela sua cabeça aí, porque senão eu vou ficar aqui só esperando. O fato é que acontece, né, Lu, segunda-feira, esse encontro. Você vai falando para a gente, por favor, o nome, enquanto o Boca providencia lá. Segunda-feira, tem alguns que vão palestrar lá, dentre eles o Pedro Taques, ex-governador, professor constitucionalista, a deputada Janaína Riva, entre outros. Queria que você falasse mais para a gente. Na verdade, eu falo até que o professor Pedro Taques, ele já foi do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, eu quero que ele possa contribuir para a gente nos 3 caminhos dos nossos poderes, como utilizam a inteligência artificial, a democracia. Mas nós temos o professor Eduardo Manzebi, temos o doutor Leandro César, temos a deputada estadual Janaína Riva. Agradecemos a todos o carinho em aceitar nosso convite e mais ainda aos nossos alunos da Alpha Prime que estão nessa caminhada conosco. Eu sempre falo para eles, eu gostaria de poder, daqui 4 anos, formar esses alunos e que eles possam fazer a diferença e que eles possam multiplicar o ensino para todos os lugares e que eles possam ser a diferença dentro da casa deles também, na concepção da educação. É o que nós falamos, de entender que tudo tem limite. O Paulo falou, celular, não adianta você falar que não tem. Lá tem ferramentas que limitam o seu tempo, do que seu filho pode assistir, a televisão também em casa. Será que não é um momento de desligar? Eu vou contar uma fala, professor. Há uns 10 anos atrás, uma psicóloga, Hilda, eu lembro dela, eu fazia evangelização numa instituição e ela foi fazer uma pesquisa psicológica no bairro. E ela dizia, por que aquele bairro era tão violento, aquelas crianças eram tão agressivas? Aqui em Cuiabá, ela fez em 4 ou 5 ruas. E no horário do almoço, em vez da família ir lá em Rondonópolis, agradeço a minha mãe, que minha mãe faz todo mundo sentar na mesa, desde sempre não existe sofá, que é o momento de contemplar o alimento e a conversa, que ela falava que no horário de almoço, os pais chegavam para almoçar com as crianças e ligavam a televisão naqueles canais, que eram só morte, violência. E ela percebia que aquilo ali naturalizava para aquelas crianças, comendo e ouvindo. E ela começou a fazer esse trabalho de pesquisa e pedir para aquelas famílias desligarem, contemplarem uma boa música. E houve uma mudança, depois ela passa a acompanhar essas famílias e ela vem contar a experiência dela há uns 3 anos atrás, pós-pandemia, como foi, o quanto aquelas crianças, adolescentes, melhoraram, seja no ensino, na escola, seja no convívio com a família. Então, a gente tem as percepções que cabe muitas vezes a nós fazermos essas mudanças necessárias e não deixar o comando de máquinas e utilizar, obviamente, a tecnologia, todas elas ao nosso favor. Dizia já Charlie Chaplin, sois homens, não sois máquina. É isso. Eu não consegui, o Boca disse que travou lá, a gente não consegue. Mas eu vou falar para você aqui, segunda-feira, rapidão, que está encerrando o programa já. Então vai acontecer essa aula magna. Então, direito, democracia e inteligência artificial, desafios e perspectivas para o futuro. Dia 1º de setembro será às... Que hora que é lá? Às 19 horas na Comandante Costa 228. Isso aí, na Comandante Costa 228, promoção aí, um trabalho que está sendo realizado pela Faculdade Alpha Prime. Obrigado, Luciana Zamproni. É sempre ótimo quando você vem aqui, eu adoro.
e esse espaço está sempre a postos para bem informar. Bom, eu que agradeço a oportunidade, o Paulo, o professor. Eu sempre aprendo muito mais do que a gente vem falar desse grande evento da faculdade Alpha Prime, que vem fazer um diferencial. E eu fico feliz e eu penso que a gente não pode esmurecer. A gente tem que confiar, jamais. Porque eu acho que o ser humano faz toda a diferença. Então, conto com todo segunda-feira, agradeço a toda a nossa equipe que vai estar presente no evento para recebê-los com muito carinho e fazer uma discussão. Discussão Obrigada. Não vai faltar, vamos exaurir os assuntos lá sobre inteligência artificial nesse grande evento segunda-feira. Gustavo, obrigado, que é o glorioso, ele além de marido é assessor para tudo da Luciana Zamproni. É Gustavo, é? É Gustavo mesmo, né? Eu vivo errando o nome, mas é o Gustavo Lorenberg, a gente se encontra segunda-feira. Eu convidei o Abílio, convidei também o Otaviano Pivetta, convidei um monte de gente, deputado federal aí, bora ver se a gente consegue confirmação deles nesse fim de semana para que a gente possa abrir a semana com mais entrevistas aqui. Senão sempre vai ter alguém importante como a Luciana Zamproni aqui no Opinião. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.